Boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Renato Torres, trabalho na Unespar, campus Curitiba 1, em BAP. E eu estou aqui para apresentar o artigo hoje, que fala sobre o processo de criação. Esse artigo tem por objetivo refletir sobre o diálogo como parte do processo de criação em imagens híbridas. Para José Cirilo, que parte das teorias da comunicação, o diálogo pode compor esferas interacionais em processos de criação em 3 níveis: o diálogo intrapessoal, interpessoal e cultural. O diálogo intrapessoal corresponde ao diálogo interno do ser em si para com o ser para si, ou seja, do artista consigo mesmo durante o processo de criação, sobretudo em instâncias de tomadas de decisões, desde as questões técnicas, de suporte, até a definição da imagem em si. O diálogo interpessoal acontece na interlocução com outro ser. Para o autor, esse diálogo pode se dar entre o artista e o pesquisador de seu processo de criação, que pode contribuir com um novo olhar sobre sua obra. Aqui o autor está partindo da linha de crítica genética, mas nesse artigo que eu estou apresentando, eu parto da linha de pesquisa em arte, e aqui eu estou pensando o diálogo entre o artista e outras pessoas, amigos, outros artistas, professores, que ajudam a pensar o seu trabalho. E o diálogo cultural, que congrega as estruturas do organismo social e suas tradições, analisando como esse diálogo com o tempo e a história social são vitais na constituição da obra de arte. Dessas 3 vertentes, a última não será abordada nesse artigo, eu apenas apresento para completar essa teoria aí a partir da comunicação. Bom, essa pesquisa surge de uma caminhada que foi feita no alto de uma montanha, mais ou menos uns 20 anos atrás, quando, durante o pernoite, surgiu essa ideia de trabalhar essas luzes, esse olhar distante da cidade. Os primeiros desenhos aconteceram ali a partir de 2017, então ficou bastante tempo maturando e observando essas luzes em vários momentos, em minhas caminhadas, em minhas travessias, jornadas. A maneira de trabalhar, eu me aproximo da gravura em metal, isolo as áreas em branco, depois trabalho com o nanquim por cima. A partir desse trabalho, surgiram várias experimentações da técnica, e aí aquelas tentativas de associação entre técnica e poética. Quando eu mostrei esse conjunto de trabalhos a uma amiga, e aí entra o primeiro ponto, né, que é o diálogo interpessoal, surgiram questões se esse trabalho eu chamava de desenho e a professora chamava de pintura. Bom, desse dilema entre desenho e pintura, foi bem interessante, produtivo, comecei a pensar outros trabalhos. Eu realmente concordo, né, que é uma pintura, embora como eu vejo ele como um trabalho gráfico, estava chamando de desenho, né? E aí eu tento me aproximar da pintura, aí eu trabalho, nesse primeiro momento, era um papel em branco, que eu vou isolar as áreas de luz, fechar com tinta nanquim, preto. E aqui eu faço o contrário, é um tecido preto que eu vou trabalhar a tinta nas áreas de luz, então pintando os pontos em branco. Embora eu tenha tentado me aproximar da pintura, no resultado final eu percebi que ele continuava um trabalho gráfico e que ainda não tinha uma discussão pictórica. Isso me gerava uma inquietação que me levou a estudar sobre o hibridismo. Então, de acordo com Narlock, em 2008, o hibridismo, podemos pensar 3 vertentes do hibridismo. Uma primeira, que é o hibridismo estético, construída pela fusão de meios e linguagens artísticas. Uma segunda vertente, que é o hibridismo científico, voltado para as relações entre arte e ciência. E uma terceira, que seria o hibridismo sociológico, tratando da globalização e miscigenação de culturas em produções artísticas. Dessas 3 vertentes, acredito que meu trabalho se enquadre ali no hibridismo estético. Então, a partir do momento que eu tomei consciência dessa questão, deixei de me preocupar com a questão técnica e comecei a pensar mais na questão do trabalho, na questão poética, né? Fiz mais algumas experimentações, decidi voltar para a gravura, porque minha produção vem da gravura, né? Embora eu transite em outros meios.
Mas quando eu retomo a gravura, mesmo com essa consciência da imagem, de um hibridismo estético, a gravura não me dava o que as outras técnicas davam. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né, o que estava acontecendo. Ainda não tinha consciência, mas foi durante uma outra conversa com o artista e professor que ele me apontou a opacidade, que para Rosalind Krauss, na opacidade da escultura de Rodin, né, falando da escultura, a figura se forma e nosso olhar fica atraído por essa característica estética. Aí, pensando sobre essa opacidade, eu percebi que nessa imagem, o que não tinha em relação às demais era a opacidade. Aí, isso me ajudou a repensar as técnicas de gravura que me dessem a opacidade. E eu chego no linóleo, né, de algumas experimentações, algumas deram errado, e enfim, o linóleo que me deu essa opacidade, me ajudou a redefinir a imagem e a reorganizar o espaço bidimensional. Então, em síntese dessa pesquisa, o diálogo, como categoria de análise, pode contribuir para compreender como o meio circundante afeta continuamente o ato criador. No conjunto dos trabalhos analisados, foi possível destacar como fruto dos diálogos a percepção do hibridismo estético e da opacidade, e isso me ajudou a produzir novos trabalhos. Dessa forma, os diálogos podem ser pensados como pontes que conectam pensamentos e ações durante o ato criador. Muito obrigado.